Estamos chegando com mais um Bem Viver aí na sua casa. Vamos junto pensar em formas de deixar esse mundo mais leve, com alimentação saudável, agroecologia, saúde e cultura. A prosa de hoje tá boa demais, olha só. No Alimenta Saúde, você vai saber como deve ser feita a introdução alimentar dos bebês. Depois, a Letícia Massula vai trazer uma receita que não pode faltar em nenhuma casa brasileira. Nós vamos conhecer também uma criação agroecológica de animais. Já no tema de saúde, a gente vai falar sobre cuidados com o coração e práticas integrativas e complementares. E ainda tem o toque final de cultura. Para ver tudo isso, fica com a gente que o Bem Viver está só começando. O leite materno é o alimento primordial durante os 6 primeiros meses de vida do bebê. A partir disso, chega a hora de introduzir novos sabores e texturas. Esse passo é muito importante e não tem a ver só com a nutrição. Conhecer os alimentos é também desenvolver os sentidos, explorar o ambiente, desenvolver força e muitos outros aprendizados que esse bebê vai levar para o resto da vida. Então, no Alimenta Saúde de hoje, a gente vai entender tudo o que deve ser feito nesse momento tão desafiador e muito bonito também. Os bebês chegam às nossas vidas e com eles desafios diversos. A questão do aleitamento e da introdução alimentar infantil é um deles. Até o ano de vida, a principal fonte de nutrição da criança, ela vem do leite materno ou da fórmula, tá? E aí, gradativamente, essa criança, nesse processo de aprendizado, que é a introdução alimentar, ela vai comendo cada vez mais e mamando cada vez menos. Momento desafiador para o bebê e importante para o estímulo aos sentidos e ao aprendizado nutricional, a introdução alimentar deve ser iniciada aos 6 meses de vida. O alimento, ele traz muitas informações para a criança. Informação sensorial, de textura, de consistência, de cheiro, de sabor. Para a socióloga cearense Fernanda Nascimento, mãe de Heitor, hoje com 1 ano e 10 meses, a paciência é fundamental no processo. Eu iniciei a introdução alimentar conforme recomendado aos 6 meses, o Heitor já tinha prontidão, O que é a prontidão? Ele já sentava, sozinho. Então ele já tinha condições de pegar os alimentos e levar à boca e comer. Só que ele realmente só veio aceitar de forma satisfatória todos os alimentos a partir dos 9 meses. Então eu precisei de muita paciência. A alimentação dos pais foi se adaptando para poder oferecer os alimentos a ele, como redução de sal e, ao observar o gosto de Heitor por feijão, priorizar o feijão no cardápio cotidiano. Tem poucos alimentos que eu considero que o Heitor não gosta, E um deles, que hoje eu digo que ele não gosta porque eu já tentei dar de diversas formas, é a beterraba. Eu já ofereci ralada, cozida, em purê, em palito cozido, e nenhuma dessas formas toda a vida ele não tem interesse. Vale seguir a dica e oferecer os mesmos alimentos em diferentes formas aos bebês. Além de valorizar suas cores e texturas, assim é possível diversificar o cardápio, evitando repetir somente o formato cremoso das papinhas. Uma coisa importante de acrescentar é que até os 2 anos a criança não deve ser incentivada a consumir açúcar. Isso costuma dar bastante conflito, entre as famílias. Tem sempre alguém que quer oferecer uma bala, um refrigerante e muitas vezes contrariando os pais. E isso não é legal de fazer, Tem que ter muito respeito com essa, que é uma fase fundamental no desenvolvimento desse ser humano. Uma boa relação com a comida tem que ser desenvolvida desde muito cedo, como a gente viu, porque comer, além de manter a gente vivo, é importante para o nosso prazer, para a nossa socialização. E disso a gente tem uma pessoa aqui que entende muito, é a Letícia Massula, cozinheira que comanda o quadro Comida de Verdade. A receita de hoje é muito básica e que não pode faltar na casa de nenhum brasileiro. É a farofa, gente? Coisa mais brasileira que isso, impossível. Essa é uma farofa fria que você vai fazer em pouquíssimos minutos, então anota aí. Oi Luana, tudo bom? Hoje eu quero ensinar uma receita que a minha avó sempre fazia. Uma farofinha fria de tempero. A graça dela é que tudo é cru. A única coisa cozida é o ovo.
que é opcional da receita. E o mais legal, você pode fazer com o que você tiver à mão em casa. Pega aí os ingredientes, transforma numa farofinha fria que nem fogão precisa, de tão legal. Vem comigo que eu vou ensinar. Para a receita de hoje, você vai precisar de 2 xícaras de farinha de mandioca, 2 cenouras raladas, 3 ovos cozidos picadinhos, 1 xícara de salsinha, meia xícara de cebolinha, meia xícara de azeitona verde laminada, um mix de pimenta ardida, pimenta do reino, sal e açúcar e azeite. É só isso. Só tô cortando aqui a salsinha com talhe e tudo. Me interessa toda a textura da folha e do talo para a farofa. Como essa farofa é fria, não vai ao fogo, eu dei preferência à cebolinha verde em vez da cebola comum. Ela é mais delicada, muito mais gostosa de ser comida crua. Quando se trata de comida, de norte a sul do Brasil, o que nos une é a onipresença da mandioca. De alguma maneira, todo brasileiro e brasileira consome mandioca. Das muitas maneiras de consumo desse importante ingrediente, base da nossa cultura alimentar, a puba, o tucupi, o beiju, as tapiocas, um deles é muito importante, é muito icônico. Estou falando da farinha de mandioca, esse presente que a gente ganhou dos primeiros moradores dessa terra, os donos dessa terra, os nossos ancestrais, que um dia foram conhecidos como Papa Farinha e também pela habilidade que tinham de jogar a farinha na boca sem perder um único grão. É dessa farinha que nós fazemos as nossas muitas farofas, que é um prato que vai do acompanhamento ao principal e que também define uma mania muito brasileira de carregar comida por aí. Eu não sei vocês, mas eu sinto muito orgulho de ser farofeira. Um dos segredos de um bom ovo cozido com gema dura sem clara borrachenta é cozinhar na água morna em temperatura mais baixa. Escolha a boca mais lerda do fogão e fica vigiando durante o cozimento para não ferver. Se ferver, coloca um pouquinho de água. Quanto mais baixo, mais textura legal você vai ter no final. Para fazer essa farofa, você coloca numa bacia a farinha, a cenoura ralada, os ovos cozidos picadinhos, a salsinha laminada, cebolinha verde, o mix de pimentas com sal e açúcar, colocou tudo na bacia, só misturar. É o justo sal, tá pronta. Isso mesmo, só isso. Se quiser variações, pode usar abobrinha crua ralada no lugar da cenoura ou mesmo beterraba. Também fica uma delícia acrescentar sardinha em conserva esfarelada. E é claro, coentro, sempre vai bem no tempero. Se fizer aí uma variação dessas, não esquece de passar aqui para contar. Obrigada, Letícia, por mais essa receita maravilhosa. E você que está em casa, depois passa lá no YouTube do Brasil de Fato, que a receita completa fica na descrição do vídeo. E aí aproveita também e já se inscreve no canal.
A criação de animais é uma das cadeias produtivas mais exploratórias que a gente tem aqui no Brasil. Tem a questão do desmatamento para gerar os pastos, grãos transgênicos para fazer ração, fora a crueldade a que esses animais são submetidos em todo esse processo. Bom, contraponto a tudo isso é a perspectiva agroecológica, que sim, também cabe na criação de animais. Esse modelo garante uma cadeia sustentável, de baixo custo e promove também o resgate e a preservação de várias espécies. Um modelo de produção que, além de sustentável, reforça a identidade e a ancestralidade camponesa. Assim é a criação de animais por meio da agroecologia, técnica que hoje se expande entre as famílias rurais brasileiras. Dentro dos agrossistemas, os animais não servem apenas para o transporte, a geração de renda e ao suporte à produção dos alimentos. A lista de funções inclui também o controle biológico do ambiente e os benefícios que são gerados para a saúde das famílias, como garantir a segurança alimentar. A segurança alimentar que vem da agroecologia, a gente tem porque muda o pensamento da gente, como é que a gente fomos criados. Produzir, vender e comprar. Aí nós produzimos só uma coisa, vende e compra as outras coisas várias que tem. Na agroecologia, que eu trabalho aqui, eu acredito que a maioria dos agroecologistas, a gente trabalha primeiro para alimentar nós, a nossa família, a nossa diversidade, e depois, se tiver excedente, é que nós vendemos. No município de Caraúbas, no interior da Paraíba, Reginaldo Lima cria caprinos e ovinos e se define como um experimentador. Isto porque todas as respostas para a criação do agricultor estão dentro do seu próprio agrossistema. O agricultor não precisa utilizar ração industrializada, investir em vacinas, carrapaticidas ou qualquer outro insumo externo. É a própria vegetação do semiárido que funciona como medicamento para suas espécies crioulas, adaptadas à região. O animal que come jucá, ele não vai ter mastite, porque a vagem do jucá tem um poder antibiótico muito bom. O animal que come vagem de catingueira, ele combate o verme. Então o custo de produção para os animais diminui, porque também a quantidade de medicamento também diminui. Mas para você ter essa ideia de trabalho, você tem que ter esses animais que nós estamos criando aqui. Porque se você trouxer animais de fora, eles não vão se adaptar dessa mesma forma. Atualmente, poucas espécies crioulas são reconhecidas pelo Ministério da Agricultura e a perspectiva industrial impõe aos agricultores familiares a compra de animais exóticos. Ao comparar as duas formas de criação, a veterinária Marilene Melo destaca que a agroecologia, além de resgatar as espécies nativas, contribui para garantir os conhecimentos ancestrais associados a esses animais. Pensar a criação agroecológica significa você pensar o ambiente que você está e as possibilidades que ele oferece, né, em relação ao clima, à vegetação, inclusive ao espaço que se tem disponível dentro do agroecossistema para aquela criação, né? E pensar como aqueles animais eles podem se integrar às outras atividades produtivas no ambiente e que, ao mesmo tempo, consiga responder às várias funções e finalidades que tem. Agora a gente vai falar de saúde, assunto sério. No Brasil, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte. Segundo o Ministério da Saúde, 300 mil pessoas por ano sofrem de infarto e dessas, 30% acabam morrendo. Por isso que os cuidados com o coração precisam ser rotina na vida de todos nós. Então, na Dica de Saúde de hoje, a gente vai saber sobre isso. Quem vai orientar é o cardiologista Marcelo de Almeida. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas que você pode fazer para a sua saúde do coração e dos vasos, a saúde cardiovascular. A primeira delas é parar de fumar. O cigarro só tem malefício e é importante tentar parar de fumar ou pelo menos reduzir bastante a quantidade de cigarro que você fuma se você é tabagista. A outra medida é medir a pressão arterial ao menos uma vez por ano no posto de saúde, no médico de família, para você monitorar o surgimento da hipertensão arterial, que é o aumento da pressão do sangue. Além de medir a pressão arterial para detectar precocemente se ela está elevada, é importante não ser sedentário. E o que é não ser sedentário? Bom,
por definição, médica, para ter benefício cardiovascular, você teria que fazer atividade aeróbica, que é aquela atividade que aumenta a frequência cardíaca, como por exemplo andar, correr, andar de bicicleta, exercício na esteira, por pelo menos 30 minutos, 4 a 5 vezes por semana. Com relação ao colesterol, ele também é um problema, é um risco para a doença cardiovascular, principalmente infarto e AVC, e ele deve ser medido com uma certa regularidade, não precisa ser anualmente, o colesterol deve ser medido a primeira vez após os 35 anos de idade, e se os valores estão dentro de um padrão considerado bom, normal, não é necessário fazer nova medida dentro de 2 a 3 anos. Outro cuidado importante que você pode fazer é medir a glicemia, que é o açúcar no sangue. Isso pode ser medido a cada 1 ou 2 anos também, porque o diabetes acelera muito a incidência das doenças do coração, das doenças cerebrovasculares, como AVC. E por fim, eu vou falar um pouquinho de obesidade. A obesidade por si só não é um grande problema, existem pessoas obesas que são perfeitamente saudáveis. O importante é saber se a obesidade está associada a outros fatores de risco, porque os obesos têm maior probabilidade, mais chance de terem mais incidência de ter hipertensão, de ter colesterol elevado, de ter diabetes, e a obesidade com cigarro também é um fator de risco importante. Vale fazer o alerta também, nesses tempos de pandemia, de que pessoas com doenças cardíacas ou com predisposição podem desenvolver formas mais graves da Covid-19. Então é mais um motivo aí para a gente ter todo o cuidado possível. Vamos continuar falando de prevenção e cuidados com a saúde. Hoje a gente vai conhecer mais a fundo sobre as práticas integrativas e complementares. São terapias como acupuntura, homeopatia, musicoterapia, entre outras, que têm o objetivo de prevenir doenças com uma abordagem mais global, que leva em conta aspectos psíquicos, emocionais, sociais, além dos físicos. Nossa entrevista de hoje é dedicada a esse assunto. A convidada é a Vera Dantas, que é educadora popular e médica de família. São práticas que trazem essa dimensão da integralidade, essa dimensão de estarem pautadas a partir da saúde, a partir dessa perspectiva da harmonização, muitas delas pautadas numa ideia de interação, não apenas entre as pessoas, mas também entre as pessoas e a natureza, o universo, né? E que incorporam dimensões como além da dimensão psicológica, da dimensão emocional, da dimensão intelectual, incorporam também a dimensão da espiritualidade. Elas têm sido chamadas, a partir desta política de integrativas e complementares, porque se criou esta política no âmbito do SUS, numa perspectiva de que elas viessem para dialogar e para se complementar às práticas da biomedicina, que são as práticas hegemônicas ainda hoje, mesmo nos sistemas de saúde, no nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. A importância de pensar essas práticas, né, é da gente pensar essa ideia do cuidado, né? Acho que o Leonardo Boff ele nos traz uma ideia de cuidado como essa relação amorosa em defesa da vida, das relações solidárias, das relações pacíficas entre os seres humanos e com os demais seres da natureza, e esse olhar que tem o cuidado como centralidade, né, que tem essa ideia de cooperação, de inteireza, essa ideia de que humaniza e que pensa a saúde como essa relação que incorpora a cultura, que incorpora a luta, que aí eu me lembro do conceito de saúde do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né, que diz que saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime. Todas as práticas que se dizem práticas integrativas trabalham exatamente com essa ótica que eu estou dizendo? Não exatamente, né? Há muitas práticas consideradas práticas integrativas e complementares que terminaram por ser,
vamos dizer assim, cooptadas por este olhar mercadológico, né? E que voltam para uma ideia que se tinha antes de alternativas. A importância de incorporar essas práticas no SUS é a importância de pensar se o SUS traz uma ideia de universalidade, se traz uma ideia de integralidade, então é preciso pensar a integralidade numa perspectiva mais ampla, né? Numa perspectiva que vai além desse olhar biomecânico de entender o funcionamento da vida. E aí nós fomos atravessados por essa pandemia, né? E nessa pandemia, aí essas práticas que historicamente se faziam com essa proximidade física começam a pensar estratégias de se reconfigurarem. Então começamos a fazer lives no Facebook, porque era o espaço mais democrático que a gente tinha, que não se precisava pagar. São coisas que estamos a experimentar como possibilidades, né? E que a gente precisa avançar, precisa potencializar mais. Nós estamos reinventando presencialidades. Essas possibilidades da gente solidariamente, cooperativamente, conseguir continuar se cuidando. Partilhamos, polinizamos os mundos que criamos em comunhão de companheirismo e de abundância se faz nossa ação. Como a gente viu aí, o SUS oferece essas terapias. São 29 procedimentos no total. Para ter acesso a esses tratamentos, você deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima aí da sua casa. Olá, meu nome é Mauricéia Matias, eu sou assentada no assentamento Normandia, que fica às margens da BR-104, no município de Caruaru. Estou no meio de uma roça de macaxeira, que é o nosso grande carro-chefe. Apesar da dificuldade hídrica, também essa macaxeira é beneficiada na agroindústria aqui no assentamento. Gostaria de saudar todos com uma bela produção, com bom desempenho na luta pela reforma agrária e também pensando numa alimentação de qualidade. Isso aí, Caruaru tá aqui com a gente no Bem Viver. Um salve para todo mundo aí no assentamento em nome de toda a equipe. Vamos agora para o nosso tempero de cultura, o mosaico cultural. Essa semana que passou foi o fim do mês sagrado para os muçulmanos, o Ramadã. No mundo todo, esse é um período em que os muçulmanos praticam o jejum do nascer até o pôr do sol, como forma de praticar resiliência e paciência. O significado dele é essa conexão com o Corão, né? A gente se conecta muito com a religiosidade, com a espiritualidade. O nosso desafio não é só o jejum de comida e bebida, é o desafio também da gente ter pensamentos positivos, ter atitudes boas, ter um comportamento mais afetivo, mais próximo de outros, né? E contribuir com uma sociedade mais justa. O Ramadã é a época mais sagrada do ano para os muçulmanos, mês onde o Alcorão, livro sagrado do Islã, foi revelado. A data, que começou oficialmente no dia 13 de abril, segue até o dia 12 de maio, período considerado o 9º mês do calendário islâmico. Essencialmente é um mês sagrado onde também a caridade ela acaba se multiplicando. É uma obrigação do muçulmano, dito pelo profeta, o muçulmano não pode dormir enquanto outro ser humano está com fome. Durante o mês de Ramadã, os muçulmanos jejuam todos os dias do nascer ao pôr do sol. O respeito ao jejum e oração está entre os 5 pilares do Islã. E esse tempo traz consigo rituais que retratam a espiritualidade e cultura do Ramadã, como a quebra do jejum com a tâmara, por ser um alimento bem doce, que oferece a primeira carga de glicose para dar energia. Tentar tirar as coisas que a gente gosta, né? As pessoas gostam de comida, de bebida, de sexo, outras têm o vício do cigarro, então o cigarro também quebra o jejum. Tem pessoas que até quebram o jejum fumando, então tem algumas coisas que não
você precisa se abster, né? Porque quando você se abstém dos seus desejos, das suas funções, você está mais conectado com Deus, né? Você tem que fazer esse exercício. De acordo com o último levantamento do IBGE, em 2010, há cerca de 1,5 milhões de muçulmanos no Brasil, totalizando menos de 1% da população. No entanto, ainda é preciso avançar na quebra de estereótipos e preconceitos. O Ramadã, eu acho que é um momento também, e vocês nos permitem vir aqui e participar e compartilhar informações, é para quebrar esse estereótipo, né? Para mostrar que o Islã, acima de tudo, é uma religião de paz, monoteísta, com muitos conteúdos do judaísmo e do cristianismo. Nós acreditamos que é uma continuidade e que essa mensagem foi passada para a humanidade através dos tempos, né? Então essa é uma crença que a gente tem muita coisa em comum e, ao mesmo tempo, eu diria, de responsabilidade social. Entre os costumes desta data religiosa estão as mesas fartas de comidas e bebidas para o desjejum na noite em que se encerra o Ramadã, entre os familiares e amigos. Porém, em meio à pandemia, essa celebração ficou restrita para evitar a contaminação pela Covid-19. É isso, gente. O programa chegou ao fim. Agradeço muito pela sua audiência preciosa. Você pode continuar acompanhando a versão de rádio do Bem Viver de segunda a sexta, às 11 da manhã. No nosso site tem todas as informações sobre como você pode sintonizar. É radio.brasildefato.com.br. Você também pode procurar por programa Bem Viver nas principais plataformas de áudio, caso você prefira podcast. Eu fico por aqui e te espero semana que vem. Tchau!